Olá, permita-me apresentar-me. Sou Nuestro, e hoje vou dividir com vocês uma vivência profundamente transformadora que eu experimentei. Creio que é melhor iniciar narrando o episódio em que fraturei meu pescoço. Pois bem, naquele momento eu me encontrava boiando nas águas serenas de um lago localizado em Saluda, Carolina do Norte. Era um dia pacífico de verão, e eu estava apreciando a sensação refrescante da água envolvendo meu corpo. Deitado de costas, observava o céu e podia contemplar nuvens brancas e macias. As árvores ao redor do lago também capturavam meu olhar, e uma profunda gratidão me preenchia. Esse sentimento de gratidão emergia porque eu havia retomado minhas práticas de meditação, uma jornada que havia começado há 7 anos, muito antes deste incidente transformador. Em minha juventude, servi como Ranger do Exército nas Forças Especiais do EUA. Após deixar o serviço militar, descobri a meditação e, de maneira bastante literal, enquanto treinava para a guerra, encontrei conflitos. Quando comecei a meditar, encontrei paz. Lá estava eu novamente encontrando paz neste lago tranquilo. Após um período de profunda e serena meditação nas águas, decidi nadar em direção a uma doca. Estava neste lago para uma confraternização com amigos. Então, ao alcançar a plataforma de madeira, notei um escorregador azul, do qual todos se divertiam descendo. Entrei na fila, subi as escadas desse escorregador, que de fato parecia antigo e não muito seguro, parecido com os que se vêem em filmes de acampamento de verão. Após a pessoa à minha frente saltar de cabeça, era minha vez. Desci o escorregador, que estava bastante escorregadio devido à água corrente. Porém, houve um pequeno contratempo no topo e, ao chegar ao final, eu estava deslizando muito rápido. Mergulhei de cabeça na água e joguei os braços para trás. Quase não tive tempo de proteger meu rosto antes de atingir o fundo do lago, o qual, para minha surpresa, tinha apenas 60 centímetros de profundidade. A pessoa que havia descido antes provavelmente estava ciente disso, mas eu não sabia. Meu impacto foi direto contra a areia e as pedras, e foi então que fraturei meu pescoço. Imediatamente uma voz interna me instou a acalmar-me, e eu retomei a prática meditativa em resposta à dor mais aguda que já havia sentido. Inicialmente pensei que um raio tivesse me atingido, dada a intensidade do sofrimento. Uma dor irradiava de meu pescoço por todo o corpo, e demorou um instante até eu compreender que havia atingido o fundo do lago, e também estava com dificuldades para respirar. Consegui me erguer com dificuldade, apenas até os joelhos, e comecei a cambalear para frente. Enquanto isso, percebi orbes de luz flutuando no ar, do tamanho de uma bola de basquete. Naquele estado de confusão, não lhes dei muita atenção. Mas refletindo agora, começo a compreender que poderiam ser entidades ou seres aproximando-se, como se preparando para uma transição para outra vida, visto que eu estava muito próximo da morte. Tropecei para fora da água e cheguei ao banco, onde os amigos rapidamente perceberam que algo estava seriamente errado. Não tinha consciência da gravidade da minha lesão, mas sabia que a dor era insuportável. Deitaram-me no banco e, devido ao meu treinamento médico-militar, percebi que estava entrando em choque. Era necessário me deitar e elevar os pés. Nessa posição, a voz dentro de mim insistiu que precisava me dirigir imediatamente ao hospital. Comuniquei a todos ao alcance da minha voz que precisava partir sem demora. Tentei levantar-me usando meu braço, mas só então percebi que estava parcialmente paralisado de um lado do corpo. Em vez de me erguer, caí do banco diretamente no cascalho. Houve um alvoroço ao meu redor enquanto sentia mãos me levantando e me transportando até um veículo. Colocaram-me no carro e partimos às pressas para o hospital, uma viagem que durou cerca de 40 minutos. Ao chegar, após os exames, fui informado que havia fraturado gravemente o pescoço, esmagando os ossos de minhas vértebras. Disseram-me que, se o carro tivesse freado bruscamente, nada impediria minha cabeça de se desprender completamente, e eu certamente teria falecido. Após o diagnóstico, foi-me comunicado que eu precisava ser submetido a uma cirurgia de emergência. No entanto, devido à complexidade do procedimento, uma equipe específica era necessária, e eu teria que passar a noite no hospital. A operação estava programada para o dia seguinte. Apesar da perspectiva parecer extremamente dolorosa,
Eu estava engajado em praticar meditação da forma como fui instruído por mestres e monges durante minha estadia em mosteiros. Isso envolvia simplesmente observar as sensações em meu corpo, evitando resistir ou desejar que a dor desaparecesse, mas sim estar plenamente presente com ela. Ao fazer isso, percebi uma mudança significativa. Era como se um fogo consumisse meu corpo, mas eu conseguia tolerar. Pode-se comparar a experiência a surfar uma onda. Estar no topo da onda é maravilhoso, mas cair dela é doloroso. Nesse ponto, a dor aguda em meu pescoço irradiava por todo o corpo, em partes que eu ainda conseguia sentir. No entanto, essa sensação não era apenas dor, mas uma transformação notável. Ofereceram-me morfina, mas eu recusei inicialmente, desejando manter a clareza, especialmente se estivesse prestes a morrer. Era importante estar consciente até meu último suspiro. Portanto, continuei focando em minha respiração e na dor enquanto jazia no quarto do hospital. Após várias horas, a dor se intensificou a um ponto insuportável. Eu sentia como se tivesse caído da prancha de surf e agora estava sendo engolido pela dor. Não aguentando mais, consenti ao uso de morfina. Após sua administração, ocorreu um evento peculiar. Deitado na maca, percebi que as luzes pareciam se apagar gradualmente. Comecei a sentir como se estivesse sendo sugado para trás, por um túnel, e foi então que a compreensão me atingiu. Estava morrendo. O efeito da morfina havia sido tão intenso que meu coração parou, e eu podia ouvir o som do meu coração parando no monitor ao fundo. O pânico se instalou enquanto via as enfermeiras correndo para a sala. Via-as como se estivessem no final de um túnel cada vez mais longo. À medida que se aproximavam, a emoção delas, misturada com o meu medo, parecia reanimar meu corpo físico, e senti como se estivesse sendo puxado de volta pelo túnel, retornando ao meu corpo. Esse foi o primeiro momento em que realmente comecei a ter uma experiência de quase morte e experiência fora do corpo, mas a verdadeira provação ocorreria no dia seguinte. Na preparação para a cirurgia, enquanto jazia novamente na maca, colocaram-me um colar cervical. Estávamos em 2020, durante a pandemia de Covid. Então também me colocaram uma máscara, que escorregava para os meus olhos devido ao colar. Sentia-me extremamente confinado, como se estivesse preso em uma pequena caixa. A única coisa que podia fazer era meditar, na menor cela de meditação em que já estive. Quando as enfermeiras ajustavam a máscara, questionei para onde meu corpo seria levado. Eles explicaram que me levariam pelo corredor, ao elevador, ao andar da cirurgia e então ao quarto operatório. Após a cirurgia, eu despertaria no mesmo quarto. Antes da cirurgia, assinei um documento com minha mão não paralisada, concordando que eu poderia acordar totalmente paralisado ou mesmo não sobreviver ao procedimento. Após um gole d'água, começaram a administrar a anestesia. A próxima coisa que me recordo é estar completamente fora do meu corpo, diante de uma porta gigantesca flutuando no vazio. Havia escuridão ao redor, mas estrelas brilhavam ao longe. Diante de mim, 6 seres de luz, com cerca de 3,5 metros de altura, me aguardavam. A porta parecia ter 15 metros de altura e estava claramente fora do meu corpo, em um espaço onde esses seres incrivelmente sábios e eu acabávamos de ter uma longa conversa. A operação foi realizada por volta das 6 horas da manhã, e me foi dito que talvez eu não conseguisse recordar, ou que seria feito para que eu não lembrasse o que me foi revelado e discutido. O interessante é que, após a cirurgia, comecei a me recordar mais detalhes. O que você vê atrás de mim, que compartilharei em breve, representa essencialmente a visão que me foi concedida, e que agora devo disseminar para o maior número possível de pessoas. Encontrava-me diante da porta, dialogando com aqueles seres resplandecentes. Um acordo foi estabelecido durante esse encontro. A primeira cláusula do acordo determinava que eu não me lembraria conscientemente de nada do que vimos ou discutimos. Isso porque, se me recordasse, haveria tanto para contar que eu nunca mais conseguiria me calar sobre o assunto. A segunda parte do acordo especificava que eu precisava realizar uma certa tarefa, cuja natureza naquele momento era desconhecida para mim. Porém, ao retornar do hospital para minha casa, comecei a compreender qual seria essa missão. Lá estava eu, diante daquelas entidades de luz. Elas apareciam escuras ao centro, mas isso se devia à intensa energia que irradiavam.
Minha percepção espiritual ainda não estava apta para vê-las claramente, conseguindo apenas discernir suas bordas, que brilhavam intensamente. Ao redor delas, uma luz branca se transformava gradativamente em um azul sereno. Um ser que parecia ter uma energia masculina e se posicionava à frente, conversava comigo. Este estava cercado por outros 5 seres, alguns com aparência feminina, outros masculina, todos emanando sabedoria e amor, e todos pareciam me preparar para algo ainda desconhecido. Após nossa conversa, o acordo de despedida foi firmado, e meu ser espiritual foi afastado deles. Comecei a descer por uma espécie de túnel em direção à terra, e logo pude avistar meu corpo físico sobre uma maca. Percebi meu corpo como se fosse uma borracha esticada, um pino de roda girando, ou mesmo como um leque de energias coloridas como o arco-íris. De fato, tenho aqui comigo, vamos ver, aqui está. Um corpo composto por cores de arco-íris. Enquanto me aproximava do meu corpo físico na maca, senti-me quase eufórico e tranquilo. Ao me reunir com meu corpo, abri imediatamente os olhos e comecei a mover minhas mãos e pés, sentindo-me incrivelmente feliz e grato, pois percebi que, 1. Eu não estava morto, e 2. Eu não estava paralisado. As enfermeiras me pediram calma, lembrando-me de que eu acabara de sair de uma operação e precisava relaxar. Nos 3 dias subsequentes, permaneci no hospital, após os quais retornei para casa, ainda com movimentos muito limitados, devido ao doloroso processo de recuperação. Cerca de 1 mês após minha volta do hospital, a missão ou trabalho que os seres haviam mencionado começou a se manifestar. Mesmo não sendo um artista e vindo de um passado militar, senti uma forte necessidade de começar a bordar. Minha primeira tentativa foi bordar uma pequena rosa com agulha e linha, em um pedaço de tecido bem diminuto, que agora se encontra exatamente no centro desta tapeçaria, aqui nesta área. Apesar de nunca ter bordado antes, assim que passei a agulha pelo tecido, experimentei uma intensa sensação de alegria e paz. Apaixonei-me pela atividade e, enquanto bordava, mantinha-me sempre sorridente. Após terminar a rosa, bordei um cachorrinho, uma árvore, algumas flores e uma borboleta. Continuei acrescentando mais pedaços de tecido à minha obra, e ao fazê-lo, comecei a ter visões daquilo que os seres haviam compartilhado comigo. Também comecei a recordar minha vida passada como monge budista no Sri Lanka. Recentemente viajei de volta ao Sri Lanka, a uma pequena ilha numa lagoa que me remetia à minha vida anterior. O nome do meu eu monge naquela vida era Nyanamoli, o mesmo nome que uso agora. Em minha vida anterior, também fui um soldado britânico durante a Segunda Guerra Mundial. E foi durante a guerra que textos budistas me inspiraram a tornar-me monge. Da mesma forma, enquanto estava no Iraque nesta vida, textos budistas também me inspiraram a meditar e a iniciar minha jornada para me tornar um monge budista. Naquela visita à ilha, chamada Pogasdua, ou Ilha do Coco, dei um passeio descalço e encontrei um monge budista que me perguntou o que eu fazia ali. Eu expliquei que estava bordando uma tapeçaria e que me lembrava de ter sido um monge em uma vida passada nesta ilha. Ele então revelou que também se lembrava de estar aqui em uma vida passada e de ter sido meu professor. Foi um momento incrível de reconhecimento mútuo de vidas passadas, trazendo um entendimento profundo de que vivemos vidas humanas, deixamos nossos corpos e às vezes retornamos para outra vida humana. Ou às vezes nos tornamos espíritos, anjos, ou transitamos para outras formas, mas a corrente da vida continua. Passei a compreender que as mudanças são constantes em minha vida. O homem que fui no passado, quando servi como soldado, difere substancialmente do que sou hoje. Minha energia se transformou e, sem dúvida, mudarei novamente amanhã. Enquanto prosseguia com meu bordado que iniciei em Asile, Carolina do Norte, logo após a lesão no pescoço, senti um impulso irresistível de viajar para a Costa Rica, onde me encontro atualmente. Aqui, conectei-me profundamente com a natureza, e enquanto continuava a bordar sob as palmeiras na praia, comecei a recordar uma visão que tive durante minha experiência fora do corpo. Alguns indivíduos, ao enfrentarem desafios significativos, mencionam visitas ao chamado Hall dos Registros, ou registros akáshicos, onde se diz que é possível acessar prateleiras extensas que parecem eternas. Lá, podem escolher um livro e revisitar suas vidas passadas. Outros
talvez por suas inclinações artísticas ou por não serem tão acadêmicos, encontram-se em um espaço conhecido como a Sala da Tapeçaria. Nesse lugar, contemplam uma imensa tapeçaria que se tece automaticamente, onde cada fio simboliza uma vida humana, um espírito ou um anjo. Observando os fios individualmente, alguns podem parecer saudáveis, enquanto outros parecem sombrios ou até mesmo malignos. Alguns fios podem ser pretos, finos e ter uma aparência enferma, enquanto outros são robustos e dourados como cordas. No entanto, ao observar a tapeçaria como um todo e tomar certa distância, percebe-se que tudo é energia, intrinsecamente perfeita em sua composição, e nada ali é equivocado. Refletindo sobre isso, entendi que a mensagem que devo compartilhar, enquanto continuo a bordar, é algo sobre o qual comecei a falar apenas recentemente, após quase 4 anos de meditação silenciosa enquanto bordava. A mensagem é que, dependendo de onde focamos, nosso tempo pode parecer sombrio, violento e caótico, com muitas pessoas sofrendo. Por outro lado, em outros lugares, observa-se pessoas praticando yoga, meditando, cantando, reunindo-se em cerimônias, ou simplesmente compartilhando amor silencioso com seus filhos, amigos e os mais velhos. Quando se recua para observar a cena maior, torna-se evidente que todos nós somos parte de uma grande tapeçaria. Somos fios intrinsecamente entrelaçados, cada um único e essencial. Todos desempenhamos um papel crucial, unindo-nos para criar algo extraordinariamente belo. Quando habitamos nosso corpo físico, às vezes é desafiador perceber certas verdades devido à nossa visão limitada. Porém, experiências de quase morte nos permitem deixar o corpo e acessar uma perspectiva mais ampla. Não é necessário, contudo, estar à beira da morte para alcançar essa compreensão. Podemos também alcançá-la meditando em silêncio e experimentando-a de maneira tranquila. Creio que a lição para o futuro é não temermos, pois estamos todos exatamente onde devemos estar. Todos escolhemos esta vida humana. Se você está assistindo a isso, você está vivenciando uma experiência humana única, e é exatamente como deveria ser. A cura que sabemos ser necessária para o planeta acontecerá por meio de todos nós, pois somos parte integral desse processo. Acredito que o futuro nos reserva tanto destruição quanto violência, mas também testemunharemos muita beleza, cura e união. Prevejo que muitas pessoas desligarão seus celulares e se reunirão pessoalmente para compartilhar energia coletiva. Além disso, acredito que haverá um renascimento de habilidades que esquecemos possuir, especialmente a capacidade de curar nós mesmos e os outros. Um dos atos mais significativos que podemos fazer agora e no futuro é nos conectar com a natureza, estar nas florestas, oceanos, rios e lagos, e realmente conectar-se com a paz que a natureza oferece. À medida que o mundo muda, a natureza se ajusta no ritmo perfeito. As vibrações das árvores e das águas estão se transformando. Reintegrando-nos ao selvagem, podemos nos reajustar para não sermos consumidos pelo turbilhão de feiuras que vemos no planeta. Frequentemente penso que pode ser útil visualizar o mundo como um corpo e as cidades em guerra ou destruição como feridas. Por outro lado, a natureza pode ser vista como a pele que cura, crescendo por todo o planeta. Se focarmos apenas nas feridas, poderíamos pensar que o mundo inteiro está doente. No entanto, se nos distanciarmos das feridas e redirecionarmos nosso foco para a natureza, para as árvores, e começarmos a cultivar nossos próprios pequenos jardins, começaremos a regenerar a pele da terra. Ultimamente tenho tentado transmitir a imagem de um jardim tranquilo enquanto bordo, pois acho curioso como a terra pode ser vista como um vasto jardim onde todos vivemos. Todos nós temos a capacidade de tornar nossa parte do mundo mais bela. Seja plantando flores ou outras plantas, o que traz paz a quem as vê. Podemos transformar jardins em concreto, estradas, metal e fábricas, o que cria uma paisagem menos agradável e provoca desconforto em quem observa. As torres de telefonia celular e a vibração agitada que elas emitem podem causar ansiedade, e talvez não seja o melhor uso para o jardim. Portanto, enquanto continuo a bordar, a mensagem que pretendo transmitir por toda a minha vida é a de um jardim tranquilo e belo. Acredito que quanto mais de nós pudermos ver o mundo dessa forma, mais rapidamente poderemos trazer a cura necessária para o planeta. Devemos também reconhecer que, embora as doenças venham e vão,
a Terra se cura novamente. Conforme nos alinhamos com essa realidade, enquanto meditamos e encontramos a paz, saberemos exatamente o que podemos fazer para curar nossas relações familiares e amigos e para cuidar da nossa pequena parte do jardim, compartilhando essa beleza e paz com os outros. Sim, minha visão para o futuro é repleta de esperança. Acredito que estamos atravessando períodos desafiadores, mas podemos considerar isso comparável a um viciado que atinge o fundo do poço, tem um momento de revelação e, em seguida, recupera-se de forma admirável, tornando-se uma fonte de inspiração para outros. Penso que o próprio planeta está passando por um processo similar de autocura, e isso está nos motivando a fazer o mesmo. Conforme nos curamos, inspiramos outros a seguir pelo mesmo caminho. A respeito dos 6 seres com quem me encontrei, perguntam-me se ainda os sinto ou vejo, e se eles têm alguma mensagem para o futuro. É interessante, porque ao refletir sobre isso, sinto arrepios sutis e uma sensação agradável, o que me faz crer que eles estão sempre por perto. Em particular, quando estou conversando com um amigo ou familiar e a energia entre nós é positiva, às vezes percebo a presença deles. Eles se manifestam como uma pequena luz brilhante, semelhante a um diamante, flutuando no ar e frequentemente próxima à cabeça da pessoa com quem estou falando. Mesmo quando estou bordando sozinho, um lampejo de luz me faz saber que eles estão por perto. Como eles não possuem forma física e nossa percepção geralmente se concentra na realidade tridimensional, eles aparecem apenas como um ponto de energia concentrado por um momento, e isso serve como um forte lembrete de sua presença. A mensagem que recebo deles, ao me sintonizar agora, é que não estamos no fim dos tempos, mas em um período crucial de transformação significativa. A beleza e as mudanças que estão por vir são quase inimagináveis e vêm por uma boa razão. Podemos nos alinhar com essa futura beleza mantendo a paz. A ação mais importante que podemos fazer é reservar um tempo do nosso dia para simplesmente sentarmos em silêncio, em uma posição calma, com os olhos fechados, sendo plenamente conscientes e receptivos ao momento presente, sem resistir ou desejar que seja diferente do que é. Então, sim, a mensagem para o futuro não é apenas esperançosa, mas também um reflexo do curso natural dos eventos. Todos nós temos a força, o poder espiritual, o amor e a conexão com a fonte que precisamos para perseverar e superar. Estamos todos aqui por um propósito e vivemos em uma época fascinante. A maneira como estamos nos conectando agora é algo extraordinário. Eu, um homem comum que mora na Costa Rica, compartilho essas ideias diferentemente do passado, quando apenas grandes organizações de mídia contavam as notícias, muitas vezes com uma agenda focada em lucro ou em promover uma visão específica dos eventos mundiais. À medida que mais de nós despertamos e percebemos que nosso principal propósito na forma humana é amar, disseminar amor e promover a paz, compartilhando essas mensagens, reacendemos essa poderosa e positiva energia espiritual. As conexões se formam rapidamente e a serendipidade se intensifica. Não são necessárias vidas inteiras de meditação, basta um momento de quietude. Portanto, a mensagem futura desses seres de luz é que o progresso continuará, elevando-se espiritualmente, e estamos aqui para aprender lições e crescer.